Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs que já ligaram, colocando todas as suas intenções e também as suas ações de graças para o nosso programa de hoje. Nós temos aqui a Maria José de Oliveira Cavalcante, ela é de Serrita, lá em Pernambuco. Ela pede oração pela sua família, pede saúde, paz e proteção. Maria José, muito obrigado. Ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. A Neuza Marotti Santana, de Santo André, no interior de São Paulo, pede oração por Osvair, também pela conversão, libertação, pede por si mesma, pede também pela alma de Olavo Santana, Roberto Santana, Univaldo e Osvaldo Santana. A Silvana Marques dos Santos, de Caraguatatuba, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família e em especial por Rodrigo Tavares. Antônia Luzia dos Santos Ribeiro, de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, ela pede oração por todos da família Ribeiro, pelos vivos e também pelos falecidos, pede pelos seus netos, Mateus, Rafael, Cainã, por ela mesma e também por um emprego para o seu filho, José Aparecido. José de Assis Pereira Andrade, ele é de Jequitinhonha, em Minas Gerais, pede oração por Maria Alves de Andrade, pela cirurgia que ela vai fazer no olho direito. Ele pede pela sua saúde, por cura, por todas as suas necessidades e por todos os seus familiares. A Vera Maria Rodrigues Aguiar, de Vitória, no Espírito Santo, pede oração por cura e libertação dos vícios. Vamos falar isso hoje também, viu? Do cigarro, por sabedoria e também pede por toda a sua família. De Lagoa Formosa, em Minas Gerais, a Petrina Fonsina Costa, ela pede oração por ela mesma, por sua filha Lúcia Maria, que também vai passar por uma cirurgia, exatamente isso, por sua irmã Hilda Fonsina e por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo, viu, os pedidos todos, vários pedidos já chegaram e eu fico muito feliz com isso. Você continue também fazendo a sua participação, porque os seus pedidos, eles são os motivos da nossa oração. Claro, ao longo do nosso programa você pode ser feliz. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero lembrar a você daquele recado que a gente sempre fala aqui nas sextas-feiras, que é sobre a revista Brasil Cristão, que é o nosso instrumento aqui de evangelização também para todos aqueles que se tornam sócios evangelizadores. Falar da revista Brasil Cristã não é, Brasil Cristão, né? Não é um problema para mim, porque a revista Brasil Cristão, ela tem ajudado a muitas pessoas, principalmente na questão da doutrina. Você está vendo aí no seu vídeo a revista, na questão da doutrina, na questão da catequese, também da liturgia, mas são assuntos que nós abordamos todos os meses. Junto com essa revista, você recebe o livreto, né, Reflexões para um Brasil Cristão. Quero só lembrar que quem recebe essa revista são todos aqueles que se tornam sócios evangelizadores. E, claro, todo aquele que se torna sócio evangelizador, ele se dispõe a ajudar nessa obra de evangelização, fazendo a sua colaboração mensal. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Você que quer se tornar um sócio, ou você que se torna um sócio, recebeu aí os seus boletos. Sabe aqueles boletos? Tanto aquele que nos ajuda normalmente na sua contribuição mensal para a manutenção da nossa casa aqui, a manutenção da obra. Junto com esse, também recebe um outro boleto para que você faça a sua ajuda, eu diria, ao longo do mês, daquilo que você pode, para nos ajudar nas despesas extras que nós temos aqui. E você sabe que nós temos essa dificuldade porque, como nós recebemos aqui a possibilidade de instalar outras repetidoras, nós precisamos também, junto com a campanha, da sua participação. Junto a isto, quero lembrar que nós temos aquela ação, nós falamos aqui sobre a questão do boleto, débito automático. Por exemplo, você se torna um sócio evangelizador. Então, ali eu gostaria de fazer por débito automático, ao invés de receber todos os meses o boleto. Você optando, melhor dizendo, pelo débito automático, você recebe como brinde nosso aí um terço, que você vai ver no seu vídeo, daqui a pouco a gente mostra, um terço como lembrança. E aí, eu diria até como um agradecimento, um brinde, para você que se torna sócio evangelizador pelo débito automático, você que já é sócio também pelo débito automático, a gente agradece muito e com isso você recebe essa lembrança, esse brinde nosso aí, tá bom? Agradeço desde já a vocês que já colaboram, já fazem esta ação desde já. Quero lembrar também dos nossos sócios evangelizadores através do nosso mural dos sócios com a foto. Você que manda sua cartinha aqui, ou até mesmo por e-mail, manda sua foto, a gente apresenta no nosso mural dos sócios, porque eu quero que todos saibam quem são os nossos evangelizadores. Então, veja comigo quais são essas pessoas que, nesse dia de hoje, vão estar lá no mural dos sócios. Olha, quem vai estar no VT do mural dos sócios é a Elizabeth Pacheco Nolasco, ela é de Vitória
da Conquista, lá na Bahia. Também a Maria das Graças Félix dos Santos, ela é de Fronteira, em Minas Gerais. E também a Maria de Fátima Silva, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Elas mandaram a sua carta, ou mandaram o seu e-mail, mandaram as suas fotos, junto com os pedidos, junto com as orações. A gente coloca, claro, o pedido da pessoa e aí ela manda uma foto. E esta foto você coloca lá, autoriza, claro, a gente colocar e disponibilizar pelo nosso VT. No vídeo aí aparece o endereço. Você quer mandar a sua carta, quer mandar a sua foto, olha lá, manda caixa postal 1000, o CEP está aí e a gente recebendo essa carta pode ficar tranquilo, tranquila, que a gente vai apresentar aqui no nosso VT Mural dos Sócios. Porque para a gente é importante saber quem são os nossos evangelizadores. E quando você mostra a sua foto aí, as pessoas sabem, de fato, isso é real. Então acompanhe comigo o nosso VT Mural dos Sócios. É isso aí, depois de apresentar tudo isso, nós já vamos convidar as pessoas que estarão conosco aqui, a partir deste segundo bloco, conversando sobre essa questão da dependência. Bem-vindos, meus amigos, Dr. Ivan Capelato, seja bem-vindo, e Júlio Borges. Que Deus abençoe. Amém. E cada vez mais pela disponibilidade de estar aqui. Pode sentar ali. Júlio, você tá bom, filho? Graças a Deus. Olha, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, porque essa cadeira é minha, sabe? Mas assim, hoje eu sempre quis sentar nesse sofá. A gente senta junto aqui. Ele é mais fofinho. É mais confortável, não é, Júlio? É, confortável. Eu acho mais confortável. Então, olha, a nossa temática de hoje é uma temática, eu diria, para todas as pessoas que estão em casa, uma temática muito importante, porque versa sobre essa questão da dependência. E vocês são pessoas que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse universo, né? Tem muito tempo, doutor Ivan, que o senhor trabalha com essa questão? Além de outras coisas, obviamente. Eu comecei a trabalhar em 72 com jovens no SESC. Eu era orientador social e psicólogo. E naquela época, 72, nós tínhamos poucas ocorrências de dependência, álcool, drogas, mas nós tínhamos essa coisa bem escondida. E como você começa a ficar próximo, e eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes de risco, suicidas, esquizofrênicos, e o dependente ainda não era um sujeito... Tão claro. E aí eu descobri essa coisa oculta, complicada, que era a droga, a maconha, a cocaína ainda não estava muito por aqui, mas a maconha e outras drogas, xaropes, colírios, né? Existe um colírio que se você pingar na língua, você vai ter um... Nossa, não sabia desse detalhe. Xarope contra a tosse... e aí comecei a ver alterações que eu pensava que eram psicoses e eram alterações provocadas por droga. E aí eu comecei a me interessar muito por isso e comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, que é o Santa Fé, em Itapira, onde eu fiz minha formação. E aí eu comecei a ter o contato com muita gente usando droga. Mas essas drogas, assim, a maconha era a nacional. E as outras eram remédios e tudo mais, invenções. Não tinha muitas ocorrências, digamos, nesse sentido, por causa da droga? Conforme nós chegamos nos anos 80, aí a coisa pegou. Né? Aí nós começamos a receber a cocaína, a heroína, o LSD, que era uma droga que estava lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, algumas drogas sintéticas, e aí... Então, é uma questão muito complicada, né? Isso que você chama de dependência, né? A dependência, o álcool, que também nos anos 80 começou a ser
uma droga extremamente usada. Vamos lembrar que o álcool é uma droga, tá? Ele tem um efeito, às vezes, até maior, mais prejudicial no cérebro do que outras drogas. As pessoas não têm essa referência, né? Não, não tem. Não tem porque o álcool ficou social. Embora hoje, infelizmente, a droga também ficou... A droga ficou social também, né? Uma coisa social, né? Então, ficou recreativa, tanto que estão querendo aí até liberar, que é um erro. Mas não vamos discutir isso agora aqui. Então, e aí eu comecei a me preocupar, que era isso, né? Eu tratava isso à luz da psiquiatria, as compulsões e tal, ou tratava isso à luz da psicanálise, que tem uma coisa mais profunda atrás disso. Uhum. Então, o que eu descobri, o que meus colegas descobriram, o que outras pessoas de outros países, o que nós começamos a conversar a respeito disso é a dependência ela não tem uma causa única. Ela tem uma origem única, que é a angústia humana. Eu falei aqui no outro programa muito sobre a amígdala cerebral, né? Nós, quando temos 45 dias de vida fetal, o nosso cérebro vai formar uma pecinha, que é o nosso anjo e o nosso demônio, que é a amígdala cerebral, que é aquilo que, se não for arrumado a tempo, não for objeto da educação, do afeto, do amor, vai nos trazer o demônio. A amígdala cerebral, a função dela neurológica é nos trazer a ansiedade, que é a busca por uma coisa na vida, a busca pelo alimento, a busca pelo conforto, o medo, que é a coisa mais protetora que nós temos, o medo. Então, eu vou atravessar a rua, né? É o medo que deveria gerar crítica em nós. E a raiva, que é o sinal de vida mais bonito que alguém tem. Às vezes as mães chegam e falam, esse menino... A gente fala, não, ele se joga no chão, que bom. Mas eu tenho outro lá que obedece tudo. Falei, então traz o outro. Porque a criança silenciosa... É a pior criança que existe, porque ela não está usando o aparelho mais importante dela, que é essa pulsão de vida, que é a vida, que é a raiva. É através da raiva que a gente pede ajuda, percebe? Bom, e um quarto componente aí da amígdala cerebral, que é a angústia. O que é a angústia? A angústia é uma coisa humana, embora alguns mamíferos também a tenham, que é essa sensação ruim que as pessoas têm quando estão próximas do fim de algo. O fim do dia, o fim da semana, o domingo à noite. Tudo isso tem influência sobre a pessoa? Para quem não usa álcool e droga. Percebe? O fim do namoro, o fim da vida, o fim do relacionamento, o fim da faculdade, o fim A angústia tem que gerar tristeza, raiva, medo. Isso como positivo. Positivo. Para a gente fazer uma coisa chama luto. O luto. Então, terminou lá a escolinha das crianças, elas vão ter que mudar. Então, tem que fazer uma festinha, tem que abraçar, chorar, fotografar e depois ficar triste, saudade dos coleguinhas, é como acontece com a morte, né? Sim. Então, a angústia é o elemento mais forte que a amígdala deixa para nós como herança. E a todo momento nós estamos vivendo o fim. O fim do mês, o fim do dia, os projetos, né? Terminar um projeto é lindo e triste. As festas de formatura, não sei se alguém já viu, aqueles jovens, eles estão eufóricos e tristes, se abraçando, chorando, né? O que a sociedade fez? Começou a achar que a angústia é ruim, porque a tristeza é ruim, a saudade é ruim, a sensação o medo é ruim. Ninguém quer passar por isso. Que, na verdade, é a nossa relação com a vida. É a nossa relação com a vida, percebe? E essa sociedade começou a querer que a gente não tenha angústia. Então, nós vamos a uma festa e bebemos. A bebida, o álcool, é um depressor do sistema nervoso central, tira a angústia. Percebe? Só que ela volta. Aí eu bebo de novo. Aí ela volta e eu vou para o happy hour. E hoje, alguns jovens bebem antes de ir para a festa.
Como se tivesse uma preparação para isso, né? Mas, e aí, às vezes, o esquenta. E às vezes eles saem da festa e vão beber em outro lugar, no bar. Né? Então, a maconha é a droga mais usada e é a que mais tira angústia. O sujeito que usa maconha, ele anula o efeito da amígdala cerebral e da crítica. Então, ele fica lá numa paz, né? Aquela coisa do hippie, tudo bem, paz e amor. E as outras drogas também, a cocaína, ela aumenta a angústia, mas quem usa cocaína geralmente usa álcool junto. Percebe? Para poder... Isso é... E aí você tem toda a classe de drogas. Às vezes, a droga começa nessa origem, e aí ela vai, e vão se multiplicando hoje, drogas sintéticas, drogas de todo tipo. A gente vai tentar bater um papo aqui, falar sobre essa questão um pouco, não só dessa questão dessa origem, mas assim, disse uma coisa importante, que é sobre, como se você está um pouco angustiado, com angústia vai, bebe e passa, é isso que o senhor disse. Depois a gente vai entrar um pouco nisso, porque eu até gostaria de saber se essa questão, por exemplo, até a pergunta que eu queria fazer sobre a questão da tristeza, um pouco da causa, por que a pessoa vai de fato usar, né? E aí dentro disso, senhor presidente, nós temos aqui também o Júlio, temos aqui um livro, que esse livro é meu, ganhei esse livro há um mês. Uma semana. Eu ganhei também. Ah, que bom. Esse livro é desse nosso irmão que está aqui, o Júlio, que escreveu esse livro. Quando foi escrito? Eu lancei ele dia 25 de novembro do ano passado. Ah, tá. Vai fazer 10 meses já. Isso, e eu tenho certeza que ele tem feito... O Júlio está aqui porque ele passou por esse problema, né, Júlio? Isso. Bom, primeiro uma honra estar aqui, né, conhecer também o Dr. Ivan. E você falando, assim, me remeteu a alguns anos atrás na minha vida, onde eu até conto no livro sobre 3 momentos difíceis da minha vida e que, assim, ao invés de eu buscar uma espiritualidade, ao invés de eu buscar algo que me ajudasse nesse luto, eu fiz o contrário, eu fiz exatamente o que você falou. Eu busquei as drogas, porque na época, os amigos, olha só como é interessante. Às vezes, uma boa intenção leva para algo muito ruim. E os amigos que eu tinha naquela época, por exemplo, eles falavam, Júlio, por exemplo, eu perdi um amigo meu, né? Ele levou um tiro, teve um assalto em casa e ele chegou a falecer, veio a óbito. Tá no livro, eu até explico como foi isso. Foi muito triste para mim. E os meus amigos, na tentativa de me ajudar, eles falavam, Júlio, vamos beber, vamos esquecer isso. Olha só como é interessante isso. Porque, como eu falei, às vezes uma boa intenção, tem aquela frase, né, de boas intenções... O inferno está cheio, podemos falar, não tem problema. Então, assim, existia uma boa intenção ali, mas a falta do conhecimento, a falta da espiritualidade fizeram com que esses meus amigos, na época, me levassem a caminhos que me levaram à destruição, ao invés de alguma coisa que me levasse à redenção, né? Então, outro momento também da minha vida foi quando eu descobri que minha mãe tinha câncer, em 2006. Ao invés, olha só como também, assim, são as boas intenções que deu errado, né? A gente precisa ter uma espiritualidade e uma ligação com Deus para entender, ter discernimento. Nessa época eu não tinha. Quando eu descobri que minha mãe tinha câncer, a primeira coisa que eu tive foi raiva de Deus, né? Porque minha mãe é uma pessoa extremamente de Deus, que rezava, ia na igreja, eu falava... E o meu pensamento, olha só como o meu pensamento era ignorante, né? Eu pensava assim, Deus, você é muito burro, porque existem tantas pessoas ruins no mundo, por que logo a minha mãe? Esse era o meu pensamento. Mas é porque eu não conhecia as coisas de Deus, eu não tinha essa intimidade com Ele. E o que eu fazia era fugir de casa. Então, eu ia para as festas, bebia, me drogava. Por quê? Para fugir de uma realidade que eu tinha dentro da minha casa. Ao invés de ficar do lado da minha mãe, a minha mãe precisava de mim. E não precisava que eu ficasse fora de casa, mas a minha fuga era, eu não quero trazer problema para minha casa, não quero ser mais um problema para minha mãe. E no fim eu acabava sendo mais um problema para minha mãe. Acaba por não saber trabalhar tudo isso, sim, né? Uma grande Mas angústia, tem essa questão da culpa também, né? Eu acho que não dá para trabalhar. Porque ficar com culpa por ter feito isso, eu acho que isso também não... Não, tanto é que quando você, por exemplo, no momento em que eu conheci Deus, eu tive um despertar espiritual, que é o intuito do livro, né? De despertar isso também nas pessoas, que é possível ter um contato com Deus e se descobrir, e mesmo nas dificuldades, você ter uma ligação com Deus e agradecer isso a Ele,
Porque a gente aprende no sucesso e aprende também no fracasso, né? E a gente, é muito interessante, as pessoas ficam buscando Deus somente no fracasso, né? Oh, Deus me ajuda. Não, na alegria tem que louvar Ele e no fracasso também. E no livro você trata um pouco dessas questões, né? Sim, exatamente. Agora, a gente vai poder depois sortear um desses livros, né? Sim, então, olha só, você que ligou a televisão agora, estou aqui conversando com o Dr. Ivan Capelato, conversando aqui com o Júlio Borges, e a temática, você sabe, sobre essa questão da dependência, muitas outras coisas a gente vai entrar dentro dessa temática também, mas o importante desta pauta que nós trazemos hoje é para que você conheça um pouco mais sobre isso. Se você estiver na sua família passando por esse problema, ligue para a gente, coloque as suas intenções também, aproveita tudo isso e faça a sua pergunta se você tiver, tá bom? A gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até mais.